ao 32. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28, está escrito: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós do reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Amados, temos aqui a parábola de 2 filhos. E eu quero falar sobre indiferença espiritual. O que é esta indiferença espiritual? Dentro do mundo espiritual, temos o mal e o bem. E observamos, amados, que a palavra de Deus, ela vem orientando o seu povo, avisando constantemente. Observe, amado, que Jesus falou por muitas vezes por parábolas. Aqui, o livro de Mateus, no capítulo 13, Jesus falou 7 parábolas. 4 ele falou em público e 3 ele falou em particular. Falou em particular porque as pessoas não estavam entendendo, ele precisava explicar para os discípulos. E aqui nós temos uma outra parábola. E o que é que Deus anela por via esta parábola? Deus anela que haja disposição em nós para obedecê-lo. Quem pode ler Deuteronômio capítulo 5, versículo 29? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Se colocar no telão, toda a igreja pode ler. Olha só, amado, Deus deseja que obedeçamos para que a nossa geração seja próspera, seja abençoada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, o que está escrito? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se colocar no telão, toda a igreja lê. Amados, obedecer é tão bom obedecer. Por mais que aquele momento seja um momento de discordância, mas é bom obedecer, porque
o contrário, o oposto, a desobediência, ela tem um fim, ela tem um limite. Quem pode ler Gênesis capítulo 2, versículo 17? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Se está no telão, toda a igreja lê. Aí está o limite da desobediência. Se obedecer, não morre. Se desobedecer, morre. E esta morte, quando ela não é física, é espiritual. A pessoa morre, a pessoa fica revoltada, a pessoa não tem mais prazer de ir para a igreja, a pessoa não tem mais prazer de testemunhar o nome de Jesus, porque morreu. Nem a paz do Senhor tem mais prazer de dar. Morreu. Morte súbita, espiritualmente. E tem crente que não está vigiando nesse sentido, porque a palavra de Deus, amado, pode passar o céu e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Ela se cumpre. Ela se cumpre. Então Deus preza mais a obediência do que sacrifício. Deus preza mais a nossa obediência do que a nossa oração. Deus preza mais a nossa obediência do que o seu jejum. Esta parábola, ele vem esmiuçando tudo. Veja bem que Jesus, ele se refere aos publicanos, às meretrizes, que nem sonhavam com o Messias. Os judeus tinham a promessa do Messias, mas eles não. Os judeus estavam esperando a promessa, anelando pela promessa, mas os publicanos e as meretrizes não. E nós vamos entender esta palavra. Por que Jesus falou assim? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. João, capítulo 14, versículo 15. Se vai para o telão, toda a igreja lê. Se me amardes, o amor do Senhor Jesus é demonstrado pela obediência. Tu amas a Deus? Amo. Mas se eu não obedeço a sua palavra, então eu estou sendo o segundo filho. Eu não estou sendo o primeiro filho. Eu estou sendo o segundo filho. O que diz Tiago, capítulo 1, versículo 22? Tiago, capítulo 1, versículo 22. Se colocar no telão, toda a igreja lê. Olha, amado, temos que ser cumpridores da palavra, não só ouvinte. O que é só ouvinte? É o que não pratica. E nós estamos vivendo um período de estágio. Nós estamos estagiando o que nos discipulou, como nós fomos discipulados. Nós estamos estagiando para ir para Nova Jerusalém, porque a palavra já está no nosso coração. O Senhor quer que agora que nós pratiquemos, não só ouvinte, mas praticantes. É aqui que está o perigo da indiferença espiritual. É quando o crente só é ouvinte e não é praticante. Todos que são ouvintes e não são praticantes, eles têm aquela reação mundana,
satânica, maléfica, porque o tesouro deles não é o céu. Porque onde está o tesouro, onde está o coração, lá está o tesouro. Tanto tem alguns corações que não está para guardar a palavra, porque o tesouro é outro. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Se colocar no telão pode ler. Olha o que o escritor aos Hebreus diz: obedecei os seus líderes, obedecei os pastores, os ministros. Mas tem muito crente rebarbado, muito crente rebarbado. E esses crentes rebarbados, todos estão indo para o lago de fogo. Todo crente rebarbado que não pratica a palavra está caminhando para o lago de fogo. Amado, é muito sério. É muito sério, amado. A obediência prova o amor a Deus e não gera queixa. Qual é o nosso dever, amado? Nosso dever é obedecer. É obedecer. Esse é o nosso dever. Por que tem tantas disputas? Não, eu quero aquele, não, eu quero aquele, eu quero aquele. Porque falta obediência. Falta obediência. E se você não é um bom ouvinte, se você não é obediente, você não serve para ser líder. Todo líder, ele tem que ser um bom ouvinte e obediente. Quem não é um bom ouvinte e quem não sabe obedecer, não serve para ser líder. Por isso que Paulo diz: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia quem ele era no passado, mas tem crente que não deixou de ser o passado. E é por isso que tem crente que faz muito tempo que continua no ano antigo há 10 a 15 anos. O final do ano está chegando, geralmente no final do ano as pessoas se cumprimentam dizendo feliz ano novo, feliz ano novo. Mas tem crente que nunca teve um ano novo, nunca teve um ano de conversão, nunca mudou de atitude. Entra ano e sai ano, é aquele crente carrasco. É aquele crente que ainda está com o mundo na sua vida. Mas tem crente que deseja feliz ano novo, porque todo ano ele tem mudança. Amanhã, para o ano eu vou mudar mais. Se eu errei agora, eu vou aperfeiçoar mais, porque Jesus está voltando. O que eu falei, coisa ruim aqui, eu não vou falar mais. O crente se corrige, porque está esperando Jesus. Está esperando Jesus. Então observe aqui o versículo 28 do capítulo 21 que foi lido. Esta pequena porção bíblica que cabe em poucos versículos, se não for devidamente estudada, pode passar despercebida das pessoas, escondendo o quanto há de trabalhar a ser, quanto trabalho há de ser realizado. Veja, o primeiro filho diz que não vai obedecer, mas no final ele arrepende-se. O segundo diz que vai obedecer e não faz. Versículo 29 e 30. O filho que diz ser obediente à vontade do pai
nessa parábola aqui, representa Israel. Representa Israel. O filho que diz ser obediente à vontade do pai, que é o versículo 29. O versículo 30 representa Israel. E o que não faz a vontade de Deus é exatamente o segundo filho. O que está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 21? Romanos capítulo 10, versículo 21. Veja bem, se referindo a Israel, porque Deus escolheu Israel para abençoar as nações, mas eles se envaideceram. Eles já estavam se achando tal, já queriam fazer o que dava na teia. Então Deus o afastou. Por isso que João escreve: mas todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, aos que creem no seu nome. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos que aqui estão receberam, têm o nome escrito no livro da vida. Observe que muitas pessoas dizem ser arrependidas, e é por isso que precisamos compreender o verdadeiro sentido da expressão arrepender-se. O que está escrito em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9, se estiver no telão pode ler. Pessoas que são contristadas, um arrependimento ativo, contristados segundo Deus. Às vezes a pessoa está magoado, entristecido, mas não está arrependido. Quem pode ler Mateus capítulo 27, versículo 3, 4 e 5? Se tiver no telão pode ler. Mateus capítulo 27, versículo 3, 4 e 5. Mateus capítulo 27, versículo 3, 4 e 5. Veja bem, o que está além do arrependimento. Veja bem que ele se arrependeu e queria devolver as moedas. Só que o sentido do arrependimento dele era um arrependimento de remorso. Estava só contristado. Então aquelas moedas não poderiam voltar para o templo, não poderiam ser oferecidas para Deus. E esta é a obra de Satanás. Ele ajuda no crime, ele ajuda no pecado, ele ajuda no erro, mas foge na hora da sentença. Veja bem que ele queria retornar a moeda, as 30 moedas, devolver, porque ele se sentia
arrependido, dizendo ele. Mas por que aquelas moedas não foram aceitas? Porque eram moedas de furto, de engano. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 21. Mateus capítulo 6, versículo 21. Então, o tesouro dele não era servir a Jesus. O coração dele não estava em livrar Jesus, em andar com Jesus. O tesouro dele era outro. E Judas, ele representa alguns crentes que estão com Jesus, ofertam, mas a oferta, ela pode até colocar aqui, mas não sobe, não sobe. Leia o versículo 24 do capítulo 6 de Mateus. Versículo 24, capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6. Não pode, amado. Ou você serve a Deus, obedece a sua palavra, é abençoado. Nós temos história na Bíblia disso. Nós temos. O povo de Israel foi o povo que mais pecou. Mas quando eles estavam no aperto, eles reconheciam, e Deus sempre mandava um libertador para libertar. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Se estiver no telão, pode ler. Olha só, amado, se você dá oferta aborrecido com teu irmão, não recebe, Deus não recebe. Se você ainda não perdoa alguém, a tua oferta Deus não recebe. O exemplo da oferta de Judas, do que ele queria devolver a moeda, representa o cristão quando chega no altar, e se ele não examinar que ele está de mal, ou alguém não gosta dele ou dela, se não reconhecer isso e dar lá a oferta, Deus não recebe. Aquela oferta não é abençoada. Tem que primeiro se retratar. Então, amado, oferta a Deus não é esmola, não é para você dar de qualquer jeito. Eu vejo que a tesoureira às vezes fala comigo: olha, pastor, veio aqui o dinheiro sem o número, rasgado. Pessoal, eu vou dar o dízimo, vou colocar aqui um que não passou lá no comércio. Eu fui lá na farmácia Primavera, não aceitou. Fui lá no supermercado Dois Irmãos, não aceitou. Fui lá no Renovo, também não aceitou. Vou colocar para dizimar, vou dar para Deus. A tesoureira já está aconselhada de que não aceite. É dízimo, é oferta. Pessoas acham que para Deus é qualquer coisa. Você tem que pegar o dinheiro mais perfeito, mais novo, se possível, porque a oferta a Deus é bênção na tua casa. Quando você coloca no altar, é online, a bênção vem sobre você, a bênção de Deus. Quem pode ler Mateus capítulo 13, versículo 33? Nós já estamos concluindo, para você entender
a parábola. Os três elementos do reino de Deus são, repitam, as nações, Israel, a igreja. São as três medidas de farinha. Repitam, as nações, Israel, a igreja. São as três medidas de farinha. O fermento no reino é o espírito do reino. O primeiro elemento rejeitou ser fermentado, que foram as nações. O segundo também contristou o fermento. Isaías capítulo 63, versículo 10. Quem pode ler, se colocar no telão, todo mundo lê. Isaías capítulo 63, versículo 10. Recebeu foi a igreja. O terceiro recebeu o livramento. Atos 2:1-4. Recebeu a bênção de Deus, recebeu o batismo no Espírito Santo, recebeu a unção de Deus. Tudo isto porque nós não tínhamos nenhuma expectativa. Por isso que Jesus, ele diz aqui que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Ele veio para os seus não quiseram, mas todos quantos receberam vão entrar primeiro do que Israel. É por isso que está reservado a grande tribulação. A grande tribulação é uma disciplina para o povo judeu. Por isso que a grande tribulação não é uma dispensação. A grande tribulação é uma disciplina para o povo de Israel que se rebelou, que não recebeu o fermento do reino, que é o espírito do reino. Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Quem pode ler? Deuteronômio capítulo 2, versículo 9. Se estiver no telão. Por que, amados, os moabitas e os amonitas não poderiam ser incomodados? Porque eles eram filhos de Ló. A pessoa que obedece a Deus, amado, a sua família é protegida. Você sabe por que teu filho está vivo? Tua filha, tua neta? Porque você obedece a Deus. Ninguém pode tocar, porque há uma blindagem, há uma esperança de uma mudança de vida nesta pessoa. E os filhos de Ló, ninguém teve que tocar, porque eles foram parte da obediência de seu pai à palavra do Senhor Jesus. Para concluir, Mateus capítulo 26, versículo 41. É isso que devemos fazer para fugir da emboscada do inimigo, amado. Precisamos de vigilância espiritual. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9.
1 Pedro 5, 8 e 9. Este é o cuidado que nós precisamos ter, amado. Vigilância, vigilância, porque quando estamos vigiando, nós somos bem-sucedidos. Portanto, que esta palavra fique no nosso coração, fique guardado no nosso coração, e sabendo que Jesus está para vir buscar a sua igreja.